Boa tarde, galera. E aí, estamos bem? Que bom estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a estrutura fundiária e os conflitos de terra no Brasil. Tá? Esse é um assunto que dá para falar muita coisa, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido. Tá? Então vamos lá. Logo nesse primeiro aqui, a gente não vai sair muito daqui não. A gente já tem aqui já uma provocação para você, né? Um pai, um filho da área rural, camponês, produtor rural, já vira para o filho e fala: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Essa é a primeira provocação que eu quero fazer para você, justamente para que nós possamos pensar no, em como acontece, em como chegamos nessa estrutura fundiária que o Brasil tem hoje, que o Brasil possui hoje. Tá? Então vamos lá. Fazer um apanhado rápido do processo histórico, a gente lembra que dentro da formação territorial brasileira, o primeiro momento aí de divisão de terras foram as capitanias hereditárias. E aí nós temos aqui nesse mapa, né, nessa estrutura aqui, o processo, né, a ideia das capitanias hereditárias, né, as 12, 15 capitanias hereditárias, dividido pelo Tratado de Tordesilhas, né, as capitanias que prosperaram, Pernambuco, São Vicente, Pernambuco principalmente por causa da cana-de-açúcar. Então você vê o seguinte, o importante aqui para nós é o seguinte: essas capitanias hereditárias, que eram terras doadas pela coroa portuguesa aos donatários, né, alguns nobres, vão do litoral até o limite de Tordesilhas. Olha a extensão territorial dessas capitanias hereditárias. Capitanias essas que eram passadas de pais para filhos, né? Ou seja, não era vendido, não era negociado, não, era uma transmissão de pai para filho de algo que foi dado pela coroa portuguesa aos nobres, a esses donatários. Então aí a gente começa já a perceber como é que o Brasil tem a sua estrutura sendo montada. Essa foto aqui, essa foto com essa marca, é uma foto de uma marcação de uma Sesmaria no Rio de Janeiro. A Sesmaria veio, na verdade, para complementar, ou veio após a capitania hereditária, no sentido de complementar e de ocupar o território, ocupar a área pertencente a essas capitanias, no sentido de ocupar e garantir este território, a produção desse território, para que não houvesse invasões e tudo mais. Essas sesmarias eram também dadas pelos donatários a nobres ou pessoas que pudessem ser indicadas pela coroa portuguesa. E aí foram se dividindo. Então você tem duas principais frentes aí da estrutura fundiária brasileira na formação do processo territorial brasileiro, que são as capitanias hereditárias e as sesmarias. Importantíssimo, essa aqui, inclusive, da foto, é no Rio de Janeiro, da Sesmaria da Tijuca. Isso aqui existe, inclusive, está lá na Estrada do Juá, no Rio de Janeiro, existe essa marcação, como existem essas marcações em algumas outras áreas. As Sesmarias eram áreas de 7.000, 8.000 metros quadrados, então existem várias marcações diferentes e o acúmulo dessas marcações também, né? Dessas sesmarias. Então veja que há sempre um detentor da terra, geralmente ligado à nobreza. E aí a gente começa a trabalhar a ideia de estrutura fundiária, né? Se você lembrar da estrutura fundiária ainda do período de colonização, a plantation eram as grandes propriedades de monocultura voltada toda para o mercado externo, com mão de obra escrava. O que diferencia a plantation hoje do latifúndio é que oficialmente não se tem mão de obra escrava. Oficialmente, né? Mas você tem hoje trabalhos, relações de trabalho
análogas, parecidas, muito próximas da relação de escravidão. E isso é muito comum em vários lugares do mundo. E no Brasil isso não é diferente. Existem várias organizações que lutam contra isso, principalmente a ONU, né, da ONU, e no Brasil também organizações de direitos humanos lutam contra o trabalho escravo, mas isso ainda é uma realidade no Brasil. Então, o Brasil vai se diferenciar nessas estruturas fundiárias, no tamanho do seu terreno de produção. E aí nós temos basicamente o minifúndio e o latifúndio. O minifúndio geralmente áreas pequenas, de pequenas propriedades, geralmente com trabalho familiar, para subsistência. Aí você tem o minifúndio. O latifúndio são as grandes propriedades, geralmente de monocultura, e toda ela voltada para o mercado externo, mecanizada, tá certo? São as grandes produções de soja, algodão, né? A gente possivelmente vai comentar numa próxima aula sobre a questão da expansão da fronteira agrícola, né? Isso tudo vai determinando a forma como a terra é discutida e tratada no Brasil. Então veja, o processo histórico brasileiro, né, a formação territorial, a concentração de terras no Brasil, a divisão entre propriedades de terra, ela sempre aconteceu desde o seu processo de colonização e vai se agravando ao longo desse processo histórico. E aí o que vai ampliando essa relação de produção, né, da terra são a expansão da fronteira agrícola, a mecanização do campo, que vai concentrar, que vai apoiar e que vai alimentar a ideia da concentração de terra e a expulsão do trabalhador do campo para a área urbana no êxodo rural, que foi coisa que a gente já viu, já falou. A gente já sabe disso, em algum momento da sua vida você já escutou isso. Então veja, nós temos o minifúndio e o latifúndio, basicamente uma diferença entre estruturas fundiárias brasileiras. Tá? Eu quero mostrar para você agora a diferença entre as propriedades, a concentração de terra. Então veja, nós temos aqui em hectares, né, menos de 10 hectares, se eu não estou enganado, 1.000 metros quadrados. E aí depende, em alguns lugares o hectare é maior, menor, o alqueire de terra é maior ou menor, né? O alqueire mineiro, o alqueire paulista, o alqueire baiano. Existe aí uma relação entre essas medidas, mas basicamente aqui nós temos, olha que doido, 47% das propriedades no Brasil são áreas menores do que 10 hectares. Olha só a área ocupada. Mínimas, ínfimas. Você tem médias propriedades aqui, ó, 38% de 10 a 100, 8% de 100 a 1.000, mas você tem menos de 1% das propriedades com mais de 1.000 hectares. Mas elas ocupam 44% do território brasileiro. Ou seja, quase metade do Brasil está na mão de menos de 1% desses produtores. E grande parte dessa produção não é para o consumo interno, não é para o mercado interno. Grande parte dessa produção é para o mercado externo. Ou seja, há uma concentração de terra exagerada que é reflexo do processo histórico, cultural das sesmarias, das capitanias hereditárias e, obviamente, da expulsão do homem do campo, né, para a produção mecanizada, a expansão da fronteira agrícola, todo esse processo. Então, isso é importantíssimo da gente perceber. Aqui hoje, agora nós vamos falar um pouquinho da reforma agrária. Desde que se entende por gente, a gente escuta falar de reforma agrária. Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização da função social, que é produzir alimento, é subsistir, é fazer com que as pessoas possam sobreviver, viver, alimentar e alimentar outras pessoas. Essa é a função social da terra. As pessoas tenham dignidade
e de viver da agricultura, da produção. A reforma agrária ela não aconteceu no Brasil ainda de forma efetiva, ela não é discutida de forma clara. Daí você tem, a partir dessa não discussão, grande parte dos conflitos rurais que vão se suceder, dos movimentos sociais rurais que vão também acontecer no Brasil, as ligas camponesas, o movimento dos sem terra, todos eles vão no sentido de lutar pela condição digna de produzir e de ter a sua terra para a sobrevivência e para o seu trabalho. Mas isso não acontece. E se você for fazer um paralelo entre estrutura agrária, estrutura fundiária e política, você vai perceber que existe uma relação muito próxima entre os grandes proprietários rurais e os políticos que determinam a reforma agrária. Existe hoje, não vamos muito longe, existe hoje uma bancada ruralista. Essa bancada ruralista representa, inclusive, os interesses dos grandes proprietários rurais, que são aqueles caras que nós vimos anteriormente, que detêm grande parte da propriedade da terra no Brasil. Então veja, a reforma agrária ela é extremamente necessária, mas ela não avança porque não é de interesse dos grandes proprietários dividir a terra. E aí, é claro, se você não divide a terra, você acaba oprimindo cada vez mais o trabalhador, o camponês, e aí, por conta disso, você tem aí uma expulsão cada vez maior do camponês do campo para a cidade. Né? Um dos principais movimentos foi o movimento dos sem terra. Eles são um movimento até hoje forte na luta contra a exploração da agricultura, contra a exploração da terra. Eles brigam pela oportunidade de ter o seu trabalho, o seu sustento da terra. Só para vocês terem uma ideia, hoje a maior produção de arroz orgânico do Brasil, no sul do Brasil, é de um assentamento do Movimento Sem Terra, que abastece o mercado interno. Isso é outra coisa importantíssima para que nós tenhamos muito sério na cabeça. Grande parte do mercado interno é abastecido por pequenas e médias propriedades de trabalho familiar, que são a menor parte das propriedades rurais hoje no Brasil. As grandes propriedades, aquelas grandes propriedades, produzem para o mercado externo. Tá? Então, quem alimenta em grande medida o Brasil são as pequenas e médias propriedades e os assentamentos do movimento sem terra também. É importante deixar isso claro. Esse movimento ele tem relação direta com as ligas camponesas, que vai surgir ali a partir da década de 60, 50, 60, né? Com apoio, inclusive, da própria Igreja Católica, e ele vai ser um movimento direto de embate pela luta da reforma agrária e da utilização da utilização digna da terra. Né? E aí os vários conflitos estão justamente nessa desigualdade da propriedade da terra. Essa primeira charge aí, o nosso amigo está falando aí, né? Eu não vejo problema nenhum de ter a minha terra, né? Você vê um agroprodutor aqui gigante, né? Enquanto que você tem várias pessoas num pequeno espaço de terra sem condição de produzir, sem condição de trabalhar, né? O agronegócio ele é importante para o país? Sim, é importante para o país, mas ele tem um péssimo hábito de não se importar com todas as populações, todos os direitos dessas populações camponesas, população indígena, quilombola, reservas florestais. O foco principal do agronegócio é o lucro. Então é óbvio que eles não vão estar preocupados e esses conflitos vão ser cada vez mais intensos no sentido da luta pela terra. E aí quem mais sofre são as reservas indígenas, principalmente, né, que vão sofrendo aí
chacinas atrás de chacinas, ainda mais agora, a gente está escutando aí várias reportagens, só nesse primeiro semestre, mais de 2, 3 lideranças indígenas no Brasil foram assassinadas por conta do conflito, da luta pela terra e da expansão do agronegócio sobre terras indígenas, né? Então, a luta pela terra e por uma condição digna de vida, não só dos camponeses, mas dos camponeses, dos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, ela é essencial que seja discutida e debatida no Brasil, né? Não pode ter alguém achando que é dono de um país inteiro e simplesmente expulsando os trabalhadores e as pessoas dessa propriedade da terra, né? E aí você tem aí um desfalque na reforma agrária, né? Um gráfico que vai dizer para a gente desde 2013, 2014 até 2018, você tem menos 86% dos investimentos do dinheiro em assistência técnica e extensão, porque não adianta você pegar e criar o assentamento. Há o assentamento da terra, você vai botar as pessoas nesse assentamento, mas é importante que você dê o apoio técnico, o apoio financeiro, né? Isso foi retirado. O desenvolvimento de assentamentos rurais, ou seja, não existem mais propriedades sendo compradas por parte do poder público para que houvesse o assentamento rural dessas pessoas, dessas famílias, né? Obtenção de imóveis rurais, menos 83% do valor, ou seja, há uma queda monstruosa, né? De 2015 nós tínhamos aí 800 milhões para assentamentos rurais e em 2018 a gente tem menos de 100 milhões. É absurdo como se trata a questão agrária no Brasil. E isso, obviamente, é reflexo dessa questão colonial ainda, reflexo da estrutura da formação territorial brasileira. É importante que a gente sempre lembre disso, né? E aí nós temos a distribuição de terras no Brasil. O Brasil é uma república de latifúndio, né? 6 milhões de propriedades existentes, apenas 1% concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis. Pra você ter uma ideia, olha que doido, as áreas urbanas somam 27% do Brasil, enquanto que as áreas de latifúndio somam 60%. Olha a quantidade aí dos povos indígenas, né? Apenas 13% do Brasil. A análise hoje que a gente está pretendendo, que a gente está colocando para você, é que você perceba que toda a estrutura fundiária no Brasil hoje, os conflitos de terra no Brasil hoje ainda são remanescentes do processo de formação territorial brasileira ao longo do seu processo histórico. Então é importante que você tenha isso na cabeça, a questão das capitanias hereditárias, a questão das Seis Marias e da concentração de terras no Brasil e o apoio, inclusive, do poder público a essa concentração de terras, que vai contra todo o processo de distribuição e de melhoria da condição de vida, o que poderia, inclusive, diminuir também grande parte do êxodo rural que aconteceu ao longo do processo e ainda acontece, todas essas questões. Bom, eu vou ficando por aqui. Sempre muito bom estar com vocês. Adoro estar com vocês. Um grande abraço. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom? Um beijo, um abraço.